Provérbios 3, 9 e 10. Provérbios 3, 9 e 10. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Seus celeiros ficarão plenamente cheios, seus barris transbordarão de vinho. Então, o texto de base da nossa conversa é esse aí. Honre o Senhor, mas não honre para que o seu barril transborde, mas não honre para que o seu cesto fique cheio. Honre o Senhor sabendo que porque você o honra, o seu barril vai transbordar, seu cesto ficará cheio. Não faça algo para ter algo em troca. Faça algo sabendo que você será recompensado por aquilo que faz, mas se não for recompensado também, está tudo na bênção. Então, esse é o entendimento inicial da nossa conversa. Aí, no primeiro ponto que eu quero destacar com você, eu quero conversar sobre perdas. Sobre as perdas que muitas pessoas, elas têm dificuldade da contribuição, porque ela pensa, eu vou perder. Se eu tinha 10, se eu for contribuir com 10, eu fico sem nada. Perdi 10. Se eu tinha 20, vou contribuir com 20, eu perdi 20. Tem gente que tem esse pensamento, carrega esse pensamento em tudo que faz. Em tudo que a pessoa faz, não é só você já sabe, eu gosto de pensar dentro do templo, aí nós vamos aplicando, levando a conversa para fora, para o trabalho, para a empresa, para o negócio, para o casamento e assim por diante. Tem gente que tem essa preocupação com a perda, o medo da perda. Quando a pessoa está entregando para Deus a honra, ela não tem porquê, não tem necessidade dela se preocupar com perda. Jesus, aliás, falou, aquele que quiser salvar a sua vida, vai fazer o quê? Vai perder a vida. Mas aquele que perder a sua vida, salvá-la. E aí nós conversamos disso num outro seminário de transformação, quando nós falamos de tirar o coração das coisas da terra e colocar o coração nas coisas do céu. É o entendimento de que muitas vezes pode acontecer de nós perdermos algo, mas essa perda ela não é uma perda prejudicial. O agricultor, aquela pessoa que planta, ela tem na mão uma porção de semente. Se ela ficar com essa porção de semente na mão, a semente vai germinar e vai frutificar? Não vai. Mas se ele pegar aquela porção de semente e lançar aquela porção de semente na terra, aparentemente ele perdeu, não perdeu? Perdeu, ele tinha semente. Agora ele não tem mais semente, a semente foi colocada na terra, ele perdeu a semente. Só que ele não perdeu, porque dentro de um determinado tempo aquela semente vai germinar e vai frutificar. Esse entendimento o agricultor tem, e o agricultor que trabalha dessa forma, ele tem sempre a sua colheita. Uma colheita farta, uma colheita abençoada. Às vezes, dentro do casamento, há aquela dificuldade do marido, da esposa, em alguma discussão, alguma questão a ser resolvida, e a pessoa, ou o marido, ou a esposa, aí eu já vou aplicando com você para facilitar a compreensão, pensa assim, não, eu não vou dar o boi, não vou ceder, não vou. Então, às vezes, a pessoa, não quer ceder, não quer, e quem é casado sabe que alguém tem que ceder, mesmo que muitas vezes, e é disso que o texto fala, mesmo que muitas vezes você nem esteja errada ou errado, mas se você não ceder, vai comprometer de uma maneira maior o bom relacionamento, o bom andamento do casamento. Muitas vezes com o pai, com a mãe, o filho ou a filha precisam ceder. Em outros momentos é o pai e a mãe que têm que ceder.
Existem os momentos em que nós devemos de ceder. Aí eu vou olhar com você um texto bíblico que está em 1 Coríntios 6, 6 e 8. 1 Coríntios 6, 6 ao 8. Diz assim, ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra o irmão. Isso diante de descrentes. Volta lá, por favor, Vitor, no 6. Primeira coisa para a gente pensar, é base daquilo que eu estou falando, da perda. Que muitas vezes nós perdemos algo. E nós não precisamos ter medo de perder algo. Se nós estamos honrando a Deus, nós não estamos perdendo. Deus vai nos abençoar de um jeito que aquilo que aparentemente seria perda se tornará para nós lucro. Mas veja, Paulo falando, um irmão contra um outro irmão. Quer dizer, um crente contra um outro crente no tribunal. Isso tudo diante dos descrentes. Já começa por aí. A coisa já começa meio estranha. Dois crentes se desentendendo e o que não é crente olhando e pensando ou falando. Olha só, os crentes lá brigando. Briga. Às vezes é assim que acontece. Aí verso 7, Vitor. O fato de haver entre vocês litígio, briga, discussão, confusão, algo a ser resolvido, já significa uma completa derrota. Se tem alguma questão a ser resolvida de uma maneira litigiosa, já indica que o negócio vai de mal a pior. Precisou chegar num estágio avançado para resolver uma questão que de repente poderia ser resolvida na base da conversa e do entendimento. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Paulo conversando com a igreja lá em Corinto e dizendo, tem hora que é melhor você perder. Tem hora que vai ser melhor você perder. E não tenha dificuldade, não tenha medo. É importante nós pensarmos, eu posso perder uma batalha. Eu posso perder uma etapa da guerra. O que eu não posso perder é a guerra. Eu perco uma batalha, mas eu não posso perder a guerra. Então, às vezes acontece assim. Tem pessoa que tem esse medo de perder. E aí, verso de número 8. Em vez disso, vocês mesmos causam injustiça e prejuízo contra os irmãos. Aquele medo, aquela preocupação de não perder, eu não quero perder por nada, e nessa de não querer perder por nada, muitas vezes a pessoa faz algo até que é injusto. A pessoa, ela vende algo, ela vende acima do que ela poderia e deveria vender, porque ela não quer perder, ela não pode perder. Talvez ela já perdeu em um outro momento, e aí agora ela não quer perder. Então ela faz às vezes o que não é para fazer. É aquela pessoa que trabalha com vendas, que muitas vezes é comum, quer ver? Eu tenho que ir dosando aqui para não trazer nenhum tipo de desconforto na hora de interpretar, porque eu sei o que eu estou conversando, mas vai parar no seu ouvido. No seu ouvido a informação será processada, eu tenho que tomar esse cuidado. Eu não sei se alguém aqui é dono de alguma padaria, ou se trabalha em alguma padaria, mas você não vai ter dificuldade de entender o que eu vou falar. Você já foi em alguma padaria alguma vez e perguntou para a mocinha da padaria, esse pão é de hoje? Quem já perguntou se o pão é de hoje? Quando você está tendo que perguntar se o pão é de hoje, é sinal que o negócio já está meio estranho. O pão é de hoje? Aí a moça falou o quê? Aí você levou o pão para casa. A hora que você foi cortar o pão estava tão duro que nem a faca não cortou. Já aconteceu isso com você? De você levar o pão de hoje sendo de ontem ou de anteontem? É comum. Não vou dizer que todos os donos de padaria fazem assim, que todas as pessoas que trabalham no balcão fazem assim, mas muita gente é incentivada a fazer assim. Eu penso, se eu fizer 100, está sobrando, eu diminuo a quantidade de pão, não vai sobrar.
ou o pouco que sobrar, esse pão é de hoje. Não, ele não é de hoje, ele é de ontem. Eu dou um desconto, você leva, assim eu elimino, acabo logo com esse pão aqui e fazemos pão novo. Eu acho que é mais correto. Mas às vezes o entendimento é errado, porque a pessoa ela não quer perder. Ela não quer perder. Em oficina mecânica também não acontece isso em todas, mas acontece. Talvez você já teve esse desprazer de deixar o seu carro ali para ser colocado uma peça, era para ter colocado uma peça nova, foi colocada a peça usada, e a peça usada daí foi cobrada a preço de novo. São várias as situações assim. Eu podia ficar conversando com você aqui por várias e várias situações, e nós íamos ver que muita gente faz o que pode fazer para ter um lucro e não perder nada. Não perder. A pessoa ela não pode perder. E aquele que não tem Jesus, que não conhece Jesus, é errado, mas tudo bem, irmão. Nós não vamos ficar aqui agora também, né? Quem não conhece Jesus, não tem Jesus, é uma outra história. Mas quem conhece Jesus, para o crente, esse tipo de procedimento não pode acontecer. Não pode. Simplesmente não pode. Não que ser honesto seja uma obrigação de crente. Ser honesto é a obrigação de qualquer pessoa, independente da fé que ela professe. Não há mérito algum em ser honesto. Ser honesto é o ponto principal e primordial para a boa convivência entre as pessoas, independente da fé que ela professe. Mas a partir do momento que a pessoa é cristã, aí ela tem mais do que a obrigação de testemunhar a honestidade dela com o entendimento da palavra. Eu não vou fazer o que é errado, primeiro porque é errado, segundo porque eu quero honrar a Deus, segundo porque eu quero fazer valer a palavra de Deus na minha vida. Você está entendendo, sim ou não? Então a conversa começa por aí. Às vezes a pessoa vem para dentro do templo com um medo, e a pessoa ela não apresenta a contribuição dela porque ela tem esse medo gerado no coração dela, o medo da perda. Se eu der, eu vou perder. Se eu contribuir, eu vou perder. Se eu contribuir, vai faltar. Muitas vezes esse tipo de pensamento ele é gerado. Olha um outro texto importante também dentro desse primeiro ponto, o medo das perdas. Provérbios 19, 17. Quem trata bem os pobres, empresta para o Senhor, e Ele, o Senhor, o recompensará. Então o texto ele tá chamando a atenção para fazer o quê? Para os pobres? Tratar bem. Tratar bem o pobre, irmão. Cuidar do pobre, vou dizer assim, do necessitado. Isso aí é coisa que Deus faz. Você pode saber que está na pauta de Deus, pode saber disso. Está na pauta de Deus cuidar dos menos favorecidos, dos menos necessitados. Você não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Há um ditado que diz assim, ó: Deus dá o frio conforme Deus dá o frio conforme o cobertor. É um ditado, não está na Bíblia, mas procede, porque Deus ele cuida, é um compromisso dele, com os menos favorecidos. Quando a pessoa ela resolve ajudar, tratar bem, fazer algo pelos pobres, ela está dizendo assim para Deus: Deus, eu sei que o Senhor cuida dos pobres. Eu sei que o Senhor age na vida dos pobres. Eu sei que o Senhor movimenta em favor dos pobres. E eu sei que os pobres estão na agenda do Senhor. Mas eu quero ajudar o Senhor dentro dessa questão. Essa briga que é do Senhor, eu quero estar junto nela e eu quero brigá-la juntamente com o Senhor. Você está entendendo, sim ou não? A pessoa que ajuda, ela está dizendo: eu sei que é do Senhor, mas eu quero ajudar, e eu vou ajudar.
E aí eu vou abrir um parênteses aqui para dizer para você, domingo que vem é Santa Ceia, domingo que vem é dia que alguns irmãos trazem 1 quilo de arroz, de feijão, o óleo e assim por diante, para nós atendermos famílias menos favorecidas. E essa igreja é uma igreja que atende várias famílias. Inclusive, se você quiser saber de números dos atendimentos, você pode conversar com a Rose, que ela vai te apresentar o que é feito, né? O que é feito com todo o alimento que é apresentado aqui. Nós atendemos várias famílias. Agora eu vou pedir uma coisa para você, eu não quero que você me tome por mal, mas eu vou te pedir, a hora que você for trazer, confere a data da validade, irmão. Confere a data de validade, porque todo mês nós separamos fubá que chega vencido. Todo mês nós separamos feijão que chega vencido. Às vezes a pessoa vai repondo, né? Repondo na despensa lá e não se atenta a isso. E eu não vou dizer que... Eu não acredito que alguém fala, eu vou levar vencido mesmo e não tem problema. Já venceu, pelo menos dá para os pobres. Eu sei que ninguém faz isso. Mas é um cuidado que dá para ser feito, né? Falta 3 semanas para vencer, não tem problema. Se falta 3 semanas para vencer, não traga. Traz um que leva um pouco mais de tempo para vencer. Por quê, pastor? O senhor está pedindo demais. Eu não estou pedindo demais. Acontece que tem cesta que é montada e fica dentro, guardada, né, no ambiente que ela é guardada, fica por 2, 3, às vezes até 4 semanas. Aí quando vai ser entregue, se a data já está próxima de expirar, entregou, chegou na casa de alguém com a data vencida, a pessoa vai olhar e falar, ajudou, mas ajudou com o alimento vencido, a data de validade. Aquele pastor lá, viu? Você está entendendo, sim ou não? É uma coisa muito simples, mas daqui a pouco eu converso com você num outro ponto, você vai entender a importância desse cuidado. Se você não traz, comece a trazer, irmão. Você não precisa trazer uma cesta montada, não precisa. Se você trouxer um saco de arroz de 5 quilos, de 2 quilos, não tem problema. 1 quilo de açúcar, 1 litro de óleo, um pacote de macarrão, essas coisas básicas. Não precisa trazer algo que... Não precisa. Essas coisas básicas que nós vamos montar a cesta e ajudar ali. É emergencial, tá? Então, saiba disso. Quando você faz esse tipo de coisa, você está tratando bem, aqui a tradução usa dessa forma, os pobres. E quando você ajuda, trata bem, coloca o coração nessa causa, a Bíblia diz que o Senhor te recompensa. Se Ele ensina para nós que nós não devemos dever nada para ninguém, será que Ele vai ficar devendo para nós? O que você acha? Sim ou não? Ele fala para você, não deva. Aí nós vamos ficar devendo. Aí Ele vai ficar devendo para nós? Não. Se Ele está dizendo, quando você coloca o coração nessa causa, você está me emprestando. Se emprestar para Deus, é certeza que você recebe, e recebe com juros e correções monetárias. Pense nisso. É o primeiro ponto, porque alguém pode pensar assim, eu vou ajudar, eu também, eu já ouvi. Lógico, cada um tem o seu pensamento, tem o seu entendimento. Eu já ouvi pessoas falando assim, lá não é daqui, da nossa região, lá ninguém tem nada para dar, lá a turma precisa receber, não tem nada para dar. Irmão, será que há alguém tão pobre, mas tão pobre que não tenha nada que possa ajudar? Não tem. Se você for pesquisar vídeos, mas eu tenho que encurtar essa conversa, que senão começa a fugir do foco de reflexão. Se você for pesquisar vídeos, você vai observar, você vai encontrar pessoas que estão na rua padecendo necessidade, pedindo ajuda e pegando o que tem para dar para o outro. Uma vez, vou contar algo que eu vivi. Eu num sinaleiro. Eu não ando com dinheiro no carro, irmão. Aliás, eu não ando com dinheiro, não tem dinheiro. Quando tem, passa o cartão. Ou o Pix.
E geralmente o cartão no crédito, aí trabalho o mês inteiro para conseguir pagar no mês que vem. Comigo é assim, não sei o que você. Então eu não ando com dinheiro no bolso. Não tem dinheiro no bolso, não tem dinheiro no carro, não tem. Aí veio uma senhora. Ela veio, senhor não quer ficar com um rodinho? Comprar um rodinho para me ajudar? Falei, eu compraria. E compraria mesmo porque estava precisando de um rodo. Compraria. Mas não tinha. Falei, mas eu não tenho aqui com o que comprar. Ela falou, não, mas não tem. Ela falou, então faz assim, leva. Pega e leva o rodinho. Aí, eu estou dando para você de presente. Ela veio vender o rodinho para mim, quem acabou me abençoando com o rodo. É uma coisa que aconteceu. Eu trouxe o rodinho. E uso o rodinho até hoje, é o que eu uso lá em casa. Mas por que você está falando isso, pastor? Porque tem pessoa que mesmo na sua necessidade, ela ajuda o outro. Ela ajuda. Tá? Então, ponto número 1. Não tenha medo de perder. Não tenha medo de fazer algo para alguém e por fazer algo a alguém, você vai ficar mais pobre. Você não vai ficar mais pobre. Você não é pobre e não vai ficar mais pobre. Não deixa esse tipo de medo entrar no seu coração. Não deixa esse tipo de pensamento, eu tenho que tirar um lucro de alguma forma. De alguma maneira eu tenho que tirar o lucro. Vou falar um exemplo que eu já falei 2, 3 ou 4 vezes, não sei, não lembro. Uma vez, na escola onde o Luiz estudava, precisava de fazer... Era um capricho da diretora que ela queria fazer um espaço para as crianças ficar debaixo da sombra no intervalo lá que as crianças ficam fazendo as atividades fora da sala, fazer um pergolado. Aí me pediu ajuda. Eu não dou conta, irmão, não dava conta do que precisava ser feito. Pedi ajuda do João. O João prontamente foi, ele vive disso, ele trabalha de fazer, tem a empresa, ele, o Pedrinho está aqui na frente, o Pedrinho. Então foi o João e o Pedrinho. Foram lá. Eles fizeram de graça. Não cobraram R$1 para fazer. Não cobraram, aliás, colocaram ferramenta e colocaram algumas coisas que eles tinham lá ainda para fazer o assunto acontecer. Quanto que vocês perderam aquele dia, João? De lá para cá, entrou algum serviço? Entrou, Pedro? Amanhã eles vão para São Paulo. Até em São Paulo estão indo fazer serviço. Mas na época vocês foram porque estava sem nada para fazer. Estava com a agenda, estava começando. Né? Por que você está falando isso, pastor? Eu peguei o Pedro e o João como exemplo. Podia pegar qualquer outro de vocês aqui. Nós temos as irmãs que vêm e ajudam a Roselane na ação social. Marcela veio outro dia, cortou o cabelo da mulherada lá. Patrícia já veio, já ajudou na ação social. Aí eu não vou lembrando de todas, né? A Luciana vem e faz a massagem na mulherada lá. Não cobra R$1 para fazer a massagem na mulherada. Tem mais, que aí eu acabo falhando com as outras, né? A Gleice vem, faz a trança no cabelo, a limpeza, até faz a chapinha. Cadê? A Dani, que está lá com a Antonella. Está tudo bem com a Antonella? A Celcinha. Qualquer dia eu conto uma história do Celcinho para vocês, mas hoje não. Aí tem outras tantas irmãs. Não estão perdendo nada. E se você, irmã, está aqui, eu não falei seu nome, não fique chateada. É que não está nada programado. Qual irmã eu vou falar? Tanto a irmã quanto o irmão. É um grupo de pessoas que se doa. É o que estamos conversando aqui. Quando você coloca o coração na causa que o Senhor defende, que o Senhor trabalha em prol, você é abençoado. Porque você está emprestando para Deus. E se você empresta para Deus, Deus vai te devolver. Mas Ele vai te devolver com juros e com correções monetárias. Primeiro ponto da nossa conversa, ficou claro, sim ou não? Então, como que ficou o nosso primeiro ponto?
Muito bem, Vânia, parabéns. Não tenha medo de perder. Não tenha medo. Em Cristo você não está perdendo nada. Em Cristo você não está perdendo nada. Vamos para o segundo ponto da nossa conversa. Segundo ponto, o mais importante é a expressão. O mais importante é aquilo que você está demonstrando. Malaquias 1, verso 13. Ainda dizem que canseira, riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais, olha a categoria dos animais trazidos para ser apresentado em sacrifício. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados, doentes, tem tradução que vai aparecer a palavra mutilados. Tem tradução que usa essa palavra mutilado, porque às vezes traziam ovelhas que haviam sido atacadas por lobos, e os pastores salvavam as ovelhas, mas elas acabavam ficando com alguma deficiência, algum machucado no corpo. Então tem tradução que apresenta a palavra mutilados por causa disso. Então, quando vocês trazem animais roubados, aleijados, doentes, e oferecem esses animais em sacrifício, Deus pergunta ao Senhor: deveria eu aceitá-los de suas mãos? Próximo texto, 14. Maldito seja o enganador, que tendo no rebanho um animal, ou tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo. Depois sacrifica para mim um animal defeituoso. Diz o Senhor dos Exércitos: pois eu sou um grande rei, e o meu nome é temido entre as nações. Só para a gente entender, já falei disso num outro momento, vou falar de novo. Os animais, eles eram apresentados em sacrifício, e esses animais, eles eram limpos, tosquiados, tal. A gordura era queimada, e a gordura chegava até o Senhor como um aroma agradável. A carne era comida, virava churrasco. Era assim que acontecia. Quem que comia a maior parte do sacrifício? A pessoa e a família que levou o animal em sacrifício. Então, a maior parte da oferta ficava para quem ofertou. Eles comiam um churrasco. Uma parte, a parte menor, ficava para o sacerdote e para aqueles que com o sacerdote ministravam no templo. Era essa a dinâmica. Agora, só para a gente pensar com a Bíblia aberta. Quem já comeu um churrasco aqui? Deixa eu ver. A hora que você foi comer lá, Vanderlei, foi comer aquela picanha. Molinha, picanha está na moda, né? Então, você foi comer a picanha. Você ficou pensando, será que essa picanha é de boi ou é de vaca? Será que esse boi ou essa vaca, eles estavam bem ou eles estavam com algum machucado? Será que esse boi ou essa vaca, porque agora a gente tem que saber, né, será que eles enxergavam bem? Você ficou fazendo esse monte de reflexão? Alguém já ficou fazendo esse tipo de reflexão? Chegou, caiu no prato, como diz, né? Caiu na rede, é peixe. E come. Então, às vezes, acontecia muito do pessoal trazer animal defeituoso, animal cego e assim por diante, e apresentava o animal daquele jeito, por quê? Afinal de contas, vai o quê? Virar churrasco. Já que vai virar churrasco, tanto faz se é aleijado ou se não é, vai virar churrasco. Aí Deus, ele fala assim, é o seguinte, o enganador é maldito. O enganador é aquele que tem o animal inteiro, o animal sem nenhum tipo de mácula, inclusive acaba prometendo o animal a ser oferecido,
mas na hora de apresentar, apresenta um animal defeituoso. Ele está preocupado com o lucro dele. Aquele animal inteiro pode ser vendido a um alto preço. Já o animal que é defeituoso, vai virar churrasco mesmo. Tanto faz. E assim tem muita gente apresentando a Deus o seu animal defeituoso como um sacrifício. Deus, ele fala assim, ó, maldito é o enganador. Duas opções, irmão, e isso é o que eu estou falando, entre tudo que eu estou falando até agora que é sério, isso é muito sério. Nós temos duas opções. Ou apresentamos a Deus algo, ou não apresentamos a Deus nada. Apresentar defeituoso é problema. Apresentar qualquer coisa a Deus de qualquer jeito é problema. É trazer para a própria vida maldição. É trazer para a própria vida maldição. Então, qualquer coisa que nós formos fazer. Se eu vou cantar para Deus, apresentando a Deus o meu. Eu posso não ser um cantor, um Pavarotti, posso não ser, a minha voz pode não ser aquela voz, né? A pessoa pode ter esse entendimento. A minha voz não é igual a da Gleiciane, não tem problema. Não tem problema. Mas dentro da minha limitação, eu vou cantar fazendo o meu melhor. Se eu vou tocar, é a mesma história. Se eu vou tocar, eu posso não ser o músico, né, achado entre os top 10, mas eu vou fazer o meu melhor. Se eu estou escalado para diaconato, eu vou fazer o meu melhor. Se eu estou na escala da intercessão, se eu vou trabalhar com as crianças, eu vou fazer o meu melhor. Se eu vou para o templo cultuar, eu vou fazer o meu melhor. Se eu estou na minha casa ou em qualquer outro lugar, qualquer coisa que eu vá fazer, eu vou me esforçar para fazer o meu melhor. Isso é sério. Porque muitas vezes a pessoa, ela não fala assim, é para Deus mesmo, né? Então, ela não fala assim, mas ela faz assim. Ela faz com esse tipo de expressão. Lembra que eu falei que o segundo ponto o mais importante é a expressão? O que de verdade aquilo que eu faço está representando para Deus? Os irmãos vieram para o culto hoje, sim ou não? Ok. Então pega um vaso de flor, um vaso bem murcho. O vaso murcho não, né? A flor murcha. Pega uma flor bem murcha, cai nos pedaços, despetalando tudo, e dá de presente para sua esposa. Dá um vaso com flor murcha para ela. E se ela reclamar, irmão, fala para ela assim, ó, é flor do mesmo jeito. Você está entendendo, sim ou não? Ficou baixinho, né? Você está entendendo, sim ou não? Mas é flor, irmão. Então dê uma flor toda despetalada, toda bagunçada, toda zoada, toda de mequetrefe. Dê um vaso de flor para sua esposa. Desse jeito. E se ela reclamar, você fala, é flor do mesmo jeito. Aí depois você vai querer gracinha com ela. Aí você vai. Você vai ver. Você se prepara. Depois você se prepara. Não é flor. Então, aqui o texto mostra isso. Eles estavam apresentando a oferta deles para sacrifício. É para churrasco mesmo. Já que é para churrasco, tanto faz o que eu vou apresentar. Não é desse jeito. É melhor eu não fazer nada do que eu fazer de qualquer jeito. É melhor eu não apresentar nada para Deus do que eu apresentar de qualquer jeito. É melhor. Vamos seguir a nossa conversa. Marcos 14. Marcos 14. É um exemplo bem legal para nós pensarmos. E aqui eu começo a entrar
na curva final da nossa conversa de hoje, ó, Marcos 14:3. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher, Maria de Betânia, não Maria Betânia. Aproximou-se dele certa mulher, com um frasco de alabastro, o tipo de vaso, o alabastro, o tipo de pedra usada, contendo um perfume muito caro. O perfume era feito com nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Verso 4. Então Judas Iscariotes, um dos 12, verso 4, joia. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, por que esse desperdício de perfume? Eles começaram a dizer uns aos outros o quê? Por que esse desperdício de perfume? E às vezes tem pessoa que fala assim, ó, para que ofertar tanto? Por que você dá tanta oferta assim? Você vai dar tudo isso de dízimo? Tem gente que faz assim. O texto diz assim, ó, indignados eles perguntavam uns aos outros, por que esse desperdício de perfume? Verso 5. Verso 5. Ele poderia ser vendido por 300 denários, e eu faço aqui uma parada. Um denário era o equivalente a um dia de trabalho. Um dia de trabalho. Aquele perfume poderia ter sido vendido por quanto? 300 denários. Um dia de trabalho, no mês do judeu, 30 dias, então tira o sábado, tira o domingo, 5 dias, 22 dias de trabalho em média. Vou fazer a conta para baixo, só para ficar fácil de fazer a conta e exemplificar. Tem gente que recebe R$80 por dia, tem gente que recebe R$100 por dia, tem gente que recebe 120 por dia, tem gente que recebe 150 por dia, tem gente que recebe 200 por dia. O dia de trabalho de cada um, aí é você que faz a conta e vai achar mais ou menos quanto você recebe por dia. Vou fazer a conta lá embaixo para ficar fácil de pensar. R$100 por dia. Quem trabalha 22 dias no mês e recebe R$100 por dia, recebe quanto no mês? 2.200 vezes 12. Fez na calculadora, hein? Burlou, hein? 26.400. Então, quanto? Não foi esse valor, foi mais que isso. Mas eu estou fazendo para baixo, para ficar fácil da gente entender a dinâmica. Por quanto aquela mulher podia vender aquele perfume? 300, o dinheiro do ano inteiro. Aí ela pega o dinheiro, o salário do ano inteiro. Imagina, irmão, imagina, irmã, você pegando o salário seu do ano inteiro e colocando diante de Deus. É isso que ela fez. É que a gente lê, pegou o perfume, derramou o perfume, aí fica pelo perfume. Como se fosse aquele puro voodoo que, né? Por duzentão você compra, como se fosse qualquer outro perfume que paga 30, paga 40 não. O preço do perfume, falando para baixo, mas era maior, pelo menos 26.400. Pelo menos. E ela coloca diante de Jesus. As pessoas ficam preocupadas. Agora, aqui, isso, ó. O dinheiro podia ser dado aos pobres. E repreenderam aquela mulher severamente. A ideia era dar o dinheiro para os pobres mesmo? O que você acha, sim ou não? Não, eu também acho que não. Mas vamos dizer que era, vamos acreditar que era. Vamos acreditar assim, qual era o projeto que eles tinham para aquele momento, para aquela ocasião? O projeto que eles tinham era ajudar os... Pronto. Então vamos pensar assim, eles colocaram os olhos
O que o pobre era? Projeto. Então eles colocaram os olhos no projeto. Eles estavam olhando apenas para o projeto. Esse dinheiro podia ser usado em um projeto. Você entendeu, sim ou não? Você está comigo no raciocínio aqui, sim ou não? Sim. Eles enxergaram o projeto. Ela enxergou Jesus. E é por isso que muita gente fica no meio do caminho tendo dificuldade. Nós estamos falando sobre a expressão. O que importa, o importante é a expressão. Enquanto algumas pessoas na hora de contribuir têm dificuldade de contribuir porque elas estão olhando para o projeto, outras pessoas estão olhando para Jesus. Seja mais claro, pastor, eu não estou entendendo. Eu vou tentar ser mais claro ainda. Olhar para o projeto. Está construindo lá? Não. Já começou a construir? Já? Então vou pegar uma construção. Construção é um projeto, sim ou não? Então, o projeto. Qual que é o projeto? Uma construção. Consagramos aqui chave de carro e de moto. Meu projeto é trocar de moto, comprar uma moto. Meu projeto é trocar de carro, comprar um carro. Projeto. O meu projeto é pintar a minha casa. O meu projeto é trocar de sofá, que o sofá está com aquela panela assim, ó, que quando a gente senta, a gente fica meio estranho. Não, o projeto é trocar de sofá. O projeto é trocar de geladeira. O projeto é trocar de guarda-roupa. Você entendeu, sim ou não? O projeto, esse ano, o meu projeto é fazer aquela viagem. O meu projeto é fazer aquele curso. Então, tem muita gente que na hora de contribuir tem dificuldade de contribuir porque a pessoa está olhando para o projeto. Eu não posso apresentar a contribuição porque eu tenho um projeto. A Maria de Betânia, ela não está preocupada com projeto nenhum. Ela está preocupada em ungir Jesus. E é aí que faz toda a diferença. Nós vamos ver no desfecho da lição, o desfecho vai apresentar para nós, verso 9. Verso 9. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Ela escolheu ungir Jesus. Eles escolheram o projeto. Por isso tem muita gente que tem dia curto. Tem muita gente que o nome cai no esquecimento rapidamente. E tem gente que o nome da pessoa, o nome da empresa, o nome da família permanece por gerações e gerações. Essa mulher, 1 Samuel 2,30. Vitor, por favor. Essa mulher caiu aqui, nesse texto que diz assim, eu honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Essa mulher, ela honrou Jesus. Ela honrou. E por ter honrado Jesus, Jesus deu a ela uma honra que nós não vemos nem ele dar à família dele. Uma honra que nem os apóstolos que estavam com ele no dia a dia tiveram. Nós não vemos ele falando disso. Onde for pregado o evangelho, em qualquer parte do mundo, inclusive lá no São Jorge, na rua Conchas 379. Qualquer parte do mundo, quando o evangelho for pregado, a memória dessa mulher estará viva. Por quê? Porque o coração dela estava em Jesus e não nos projetos. É sério isso. Isso é uma coisa muito séria, porque isso é uma coisa espiritual. Isso é algo espiritual. Honrarei aqueles que me honram. É a pessoa receber de Deus a honra. Mesmo ela nem vendo, nem sabendo, nem entendendo o que está acontecendo, mas a pessoa está sendo honrada por Deus. Há um outro texto muito parecido, muito semelhante na história que nós já pensamos também aqui. Hebreus 11:4. Hebreus 11:4.
Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, o sacrifício que ele apresentou ainda fala. Quanto tempo faz que o Abel morreu, irmão? Mas nós estamos aqui até agora pensando na atitude do Abel. Você está entendendo, sim ou não? Por isso que quando eu comecei a conversar com você, eu falei assim, ó, não precisa ficar com medo. Não precisa deixar o cartão de crédito em casa, a carteira em casa. Não precisa deixar o celular no carro por causa de não usar o aplicativo para fazer uma transferência, Pix. Não tem que ser essa a sua preocupação. Que a minha preocupação aqui é em transmitir para você a palavra de Deus e mostrar que por trás das nossas atitudes, das nossas ações, por trás há algo que fala e fala muito. Fala muito. Quando você vem, não importa, irmão, o quanto você contribui diante de Deus. Não importa. O importante é se você contribui com o seu coração em sinceridade. Isso importa. E não importa para mim. E não importa para a Gleiciane. Não importa para a Ivonete. E não importa para o Wesley. E não importa para nenhum de nós. O importante é o que a nossa contribuição está expressando para Deus. Aí Deus olha e fala assim, ó, ela está fazendo o melhor que eles podem para me honrar. Eles estão dizendo, para Deus é o meu melhor. Eles estão me colocando na frente de tudo e na frente de todos. Por causa disso, eu não apenas vou mantê-los blindados para que nenhum mal chegue na vida deles. Eu ainda vou autorizá-los a prosperar. Meu Deus do céu. É você ter a autorização de Deus para prosperar. Autorização no mundo espiritual, que desce das regiões celestiais e vem aqui na terra. Autorizar você a prosperar. Alguém vai pensar, autorizar a prosperar é autorizar a ser rico? Autorizar a ter dinheiro? Essa é uma forma empobrecida de pensar na palavra próspero. Porque prosperidade vai muito além de ter dinheiro. Prosperidade é ir bem em tudo aquilo que você faz. Ser uma pessoa próspera é muitas vezes você nem ter tanto dinheiro, mas tudo o que você procura empreender dá certo, vai bem e acontece. Isso se chama ser próspero, ser próspero. O texto de hoje ele finaliza para nós com essa reflexão, esse pensamento. Quando eu honro a Deus, eu não apenas estou blindado por Deus, mas além de blindado, eu estou autorizado a prosperar. Por isso que é importante nós entendermos. Por isso que eu não é hoje, irmão. Não é hoje, não é ontem, nem... Já há algum tempo que eu procuro ensinar para você. Contribua, faça, honre a Deus. Honre a Deus aqui no templo, mas honre a Deus em casa, honre a Deus na escola, honre a Deus no trabalho. Quem honra a Deus, honra a esposa. O homem que não honra a Deus, não honra a esposa. É só uma questão de tempo para que as coisas fiquem claras. O homem que não honra a Deus, não honra a esposa. Pastor, o senhor vai falar assim? Não, eu não vou falar assim, eu estou afirmando isso. Não tem como falar que eu amo a Deus que eu não vejo, se eu não consigo amar o próximo que eu vejo. Está na Bíblia, e o princípio é o mesmo. Não tem como eu falar que honro a Deus que eu não vejo, se eu não consigo honrar a pessoa que está comigo no dia a dia.
A esposa que não honra a Deus, ela não honra o marido. Ela pode tratar bem o marido, mas ela não honra. O filho, o jovem, o adolescente que não honra a Deus, ele não honra o pai, não honra a mãe. O colaborador que não honra a Deus, ele não honra a empresa, o local de trabalho que a ele foi dada a oportunidade de ganhar o pão de cada dia. É um assunto para se pensar. A honra é um assunto para se pensar. E por falar em honra, dia 23 de setembro nós teremos um seminário com o pastor Robert Dudu, que vai falar exatamente sobre honra. Aqueles que honram você. E eu acho que você deveria fazer a sua inscrição. Não, se eu fosse você, eu não ficava de fora. Eu vou participar. Já li o livro e fui muito abençoado através do livro. É honrar, irmão. É honrar. Vai muito além de dar uma oferta. Vai muito além de dar uma contribuição. Vai muito além. Eu honro com a boca, eu honro com as contribuições, eu honro com as obras, com os feitos que eu desempenho no decorrer do dia a dia. Pense nisso. Domingo que vem eu serei mais prático do que eu tenho sido nesses dias, mais objetivo do que eu tenho sido nesses dias, e você vai entender muito mais coisa do que você tem entendido até então. Garanto para você. Depois eu finalizo no domingo a conversa. No domingo eu finalizo a conversa. Depois de domingo você pode me procurar e perguntar e tirar a dúvida que você quiser tirar. Mas venha domingo. Primeiro, porque é Santa Ceia do Senhor. Segundo, porque eu vou conversar com essa igreja de uma maneira aberta, como eu não lembro de ter conversado numa outra ocasião. Acho que eu nunca conversei tão abertamente como eu vou conversar no domingo que vem, sobre o assunto contribuição. Então, venha sem medo. Pode vir com a carteira, com o cartão, venha sem medo. Vamos ficar em pé? Eu quero te convidar agora a fazer a sua oração a Deus. Converse com Ele. Converse com Ele. E fale com Ele. Fala, Deus, foram 3 domingos falando sobre honra. Falando sobre o que eu apresento, o que eu deixo de apresentar. 3 domingos pensando dentro desse contexto todo de contribuição que vai muito além do dinheiro, vai muito além. Fale com Ele, fale para Ele, Deus, alguma coisa eu aprendi, ou alguma coisa ficou ali latente no meu coração para que eu possa entender melhor. Eu vou perguntar para o meu pastor, porque eu quero entender. Faça isso, fale com Deus. Mas se preocupem em dizer assim, ó Deus, me ensina a te honrar do jeito que eu devo te honrar. Me ensina a colocar o Senhor em primeiro lugar, na frente de tudo e de todos. Me ensina a não viver escravo do dinheiro, escravo das riquezas, escravo do sistema. Me ensina a não ter medo de perder. Me ensina a não ter medo de apresentar algo ao Senhor e faltar na minha vida. Me ensina a perder esse medo. Peça para Deus, irmão. Essa é a sua oração. E Deus Ele vai completar aquilo tudo que faltou, que pela minha limitação eu não fui capaz de conseguir te ajudar de uma maneira mais ampliada com as informações. Mas Deus vai completar o que tem que ser completado. Fale com Ele. Meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor sabe do meu esforço, da minha intenção de ajudar esse povo a honrar o Senhor. O Senhor sabe exatamente a minha intenção. E eu espero poder ter contribuído de alguma forma, trazendo alguns textos para que eles possam pensar, alguns exemplos para que eles possam pensar.
Essa igreja é uma igreja que honra o Senhor. E eu posso dizer, pela convivência de 15 anos, mas eu sei que há muito ajuste que pode ser feito, que vai melhorar consideravelmente o nível das respostas na vida desse povo. Eu sei que o Senhor tem muita coisa para fazer na vida deles, na casa deles, na família deles, no casamento deles. E tem muita coisa que, para se manifestar, precisa ter a chave da honra virada. E eu te peço, em nome de Jesus, dá esse start na mente desse irmão, na mente dessa irmã. Diga amém, diga graças a Deus. Se você pode, bata a palma para Jesus.